Hoje vamos falar sobre a Commonwealth e também a OIF, que são duas organizações criadas respectivamente pela Grã-Bretanha e também pela França, que congregam ex-colónias suas, quer em África e também, sobretudo no hemisfério norte, se pensarmos, por exemplo, ao Canadá. Vamos falar dessas duas organizações para percebermos exatamente a sua dinâmica existencial, vamos perceber porque elas existem e porque que eventualmente Angola quererá fazer parte dessas duas organizações, não obstante ser um país de língua oficial portuguesa. E ser fundamentalmente um dos países fundadores da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Vamos fazer esta apresentação olhando, obviamente, ao discurso sobre o Estado da Nação, efetuado pelo Presidente João Lourenço, onde, numa das passagens suas, dizia que, e cito, no período, Angola iniciou o processo de adesão às organizações linguísticas internacionais da Commonwealth e da francofonia. Fim de citação. Mas importa referir aqui que a primeira alusão à eventual adesão de Angola, por exemplo, à OIF, aconteceu durante a visita que o Presidente efetuou à França no ano passado e, na altura, nós já tivemos a ocasião de escrever um artigo que colocaremos aqui o link neste vídeo. Escrevemos um artigo a indagar exatamente as razões de Estado que levariam Angola a fazer parte de duas organizações que, como se sabe, são muito ligadas à política externa dos dois países, são instrumentos de política externa da França e também do Reino Unido. Queremos perceber quais as razões que levariam Angola a adesão a essas duas organizações e também que vantagens económicas, que vantagens políticas, que vantagens competitivas trariam para Angola a eventual adesão e, sobretudo, o conflito de interesse que daí resultaria, visto que Angola, como dissemos, é também parte da CPLP, para não falar dos PALOPes, que é uma espécie de CPLP em miniatura, integrada por países africanos de língua oficial portuguesa. Mas antes de tudo, importa dizer aqui que a Commonwealth e a OIF nasceram, obviamente, sobretudo a primeira nasce num contexto em que já se começava a vizinhar, a aproximar o fim do domínio imperial britânico, se quiser, o fim da era vitoriana que começou, que teve o seu auge no século XVIII, e com a percepção do fim deste domínio, com, obviamente, a decolonização dos países ex-colônias, nasceu essa ideia de se fundar, de se criar uma associação que passaria a congregar no seu seio todos os ex-países que estavam sob a sua influência, o seu domínio e a sua influência cultural, política e também geopolítica. Não obstante o Estatuto de Westminster ter sido elaborado em 1931, a Commonwealth, como tal, nasce em 1949 e, como se sabe, não menos de 10 anos mais tarde, nasceria, por exemplo, em África, o Ghana, que foi o primeiro país que se liberou deste domínio, isto em 1957. E de lá em diante, todos os outros países também começaram a atingir as suas independências e este movimento, o chamado boom das independências, depois vai ter um desenvolvimento maior a partir de 1960, a altura também que no Conselho, ao nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, teria sido aprovada a primeira resolução que promulgaria, que apelaria ao fim do domínio colonial em África e também em todo o mundo, enquanto que a OIF, que é a Organização Internacional da Francofonia,
não obstante ter sido proporcionada ou impulsionada por países como Senegal ou Mali, e ter sido criada sob a bandeira dos países africanos, ela também corresponde a uma dinâmica da Quinta República de Charles de Gaulle, com a atuação prática no terreno africano por Jacques Foccart, que era o idealizador, o implementador, se quiserem, da política externa francesa no continente africano. A OIF nasce, como é óbvio, em 1970, mas, não obstante ter nascido 10 anos mais tarde da Commonwealth, ela também passou a congregar no seu seio países que, na altura, estavam sob o seu domínio colonial. As duas organizações mantêm-se, não obstante o boom das independências, não obstante os países africanos terem atingido as suas independências. Isto por quê? Porque na visão, na política externa da Grã-Bretanha e também da França, essas organizações passam a ser como que o instrumento através do qual passa a ter relações próximas, passa a estar próximo dos países ex-colónias portuguesas, ex-colónias suas, no espaço africano, mas também no espaço além do hemisfério sul. Ora, importa dizer aqui que essas duas estruturas também exercem uma pressão maior no que diz respeito, por exemplo, ao respeito do Estado de Direito e Estado Liberal. Isto aconteceu, por exemplo, em 2002, quando Zimbábue foi afastada. Aliás, foi o presidente Mugabe que em 2003 pediu o seu afastamento desta comunidade, isto é, da Commonwealth, pelo facto de ela ter se imiscuído, ter interferido nos assuntos internos do Zimbábue. Já na República Centro-Africana, Charles, com o golpe de Estado contra François Bozizé, em 2013, também foi afastada da OIF, ou seja, são organizações que de certa forma exercem uma pressão muito grande sobre países que estavam sob o domínio colonial, seja pela França, seja pelo Reino Unido, de tal forma que é como se fossem duas organizações paternalistas que, de certa forma, influenciam o andamento, o curso da política interna dos países africanos. José Fnay diria que esses dois instrumentos são canais de política externa da França e do Reino Unido, mas também são instrumentos de soft power, ou seja, do poder subtil, do poder cultural, do poder linguístico e, se quiserem, do poder do charme diplomático desses dois países que continuam a ter ainda hoje grande influência na condução dos destinos de muitos países africanos, sobretudo se olharmos, por exemplo, para os países que usam franco CFA, e são países que vão desde a CDAO até a África Central, onde, por exemplo, Angola também se insere, países que usam o franco CFA como sendo a moeda para o intercâmbio comercial entre mais ou menos 15 a 16 países dessa região. Aprovou-se recentemente na CDAO o ECO, que será a moeda que substituirá o franco CFA a partir de 2020, mas teremos a ver como é que os outros países reagirão a esta nova moeda, se será uma moeda que nasceu, que será um nado morto, ou se terá apenas para caminhar, isto é, a partir de 2020. Mas, enfim, são dois instrumentos de política externa da França e do Reino Unido. Isto é patente entre os conhecedores da política externa e também de relações internacionais. Tanto é assim que países como Estados Unidos não fazem parte, por exemplo, da Commonwealth, que Estados Unidos foram a maior colônia inglesa no hemisfério norte, se não em todo o mundo. No entanto, os Estados Unidos não fazem parte
da Commonwealth. É de questionar por que Estados Unidos, tendo sido a maior colônia britânica, não faz parte da Commonwealth, e também, por exemplo, o facto dela fazer fronteira com o Canadá, onde o francês é uma das línguas oficiais deste país, também não faz parte da OIF. Porque que, por exemplo, isto acontece entre países africanos, e sobretudo porque que Angola quer aderir a essas duas organizações linguísticas internacionais. Ora, o que se sabe é que muitas vezes diz-se que Angola faz parte, ou seja, está inserida numa região onde os países vizinhos falam francês ou falam inglês, mas a verdade é que esta justificação é uma justificação muito banal, que não responde aos cânones do realismo puro, ou seja, das vantagens competitivas que Angola teria ao integrar esses dois blocos, porque, por exemplo, a Alemanha, que faz parte, que faz a fronteira com a França e também com a Bélgica, não faz parte da OIF, nem tanto menos a própria França, que faz fronteira com a Grã-Bretanha, faz parte da Commonwealth. Então, a questão que se coloca é se de facto a razão pela qual Angola quer integrar essas duas organizações é o facto dela estar numa região onde os países vizinhos falam as duas línguas. Por que será então que os Estados Unidos não fazem parte da OIF nem da Commonwealth, a Alemanha não faz parte da OIF nem da Commonwealth e, sobretudo, a China, por exemplo, a China, não obstante os seus business managers serem os maiores nos dias de hoje, a China não faz parte, por exemplo, da Commonwealth, apesar de esses implementadores da política econômica chinesa não usarem, de facto, a língua inglesa como instrumento de condução das suas relações. Ou seja, não é muito clara a ideia pela qual Angola passaria a aderir a essas duas organizações. Será porque Angola quer afastar-se da CPLP? Ora, ao se afastar da CPLP, implicará, então, não integrar uma outra organização, porque não teria sentido afastar-se da CPLP, que é uma comunidade dos países de língua oficial portuguesa, e integrar duas outras de línguas oficiais inglesa e francesa, respectivamente. Enfim, as razões não são claras, simplesmente temos essa ideia geral, essa intenção geral de Angola integrar essas duas organizações, mas o suco, as razões essenciais, fundamentais ou de Estado, porque Angola passaria a fazer parte dessas duas organizações, não estão claras. E esperemos que pelo menos os homens que rodeiam o presidente angolano possam vir ao público e dizer, por A mais B, que Angola, ao integrar essas duas organizações, vai ganhar A ou vai ganhar B. Mas também atenção a não confundirmos o uso da língua portuguesa, ou se quiserem, o uso do inglês e do francês passar por integração nessas duas organizações. Por exemplo, no Instituto Superior de Relações Internacionais de Venâncio de Moura, os diplomatas indicados para cumprir as suas missões no estrangeiro se submetem a uma formação em língua francesa e em língua inglesa. São formações complementares ao domínio que eles já trazem antes da sua nomeação. E isto tem dado resultados muito positivos e acontece numa altura em que Angola, por exemplo, não é membro dessas duas organizações. Ou seja, Angola pode potenciar os seus técnicos e os seus agentes de política externa com o domínio da língua inglesa e da língua francesa, sem necessariamente ter que integrar essas duas estruturas, porque são dois fatores que não colidem, ou seja, o domínio do francês ou do inglês não implica necessariamente a integração do país nessas duas organizações, porque, como vimos, são instrumentos de política externa. E isso leva-nos ao ponto sucessivo, que é o ponto, por exemplo, da responsabilização ou da partilha dos cargos de chefia dentro dessas duas estruturas.
Se, por exemplo, a OIF e a CPLP tem um secretariado que é rotativo, ao nível da Commonwealth, por exemplo, e segundo os estatutos de Westminster, esta organização é dirigida pela rainha ou pelo rei, embora de forma simbólica, o que implica dizer que dificilmente haveria, por exemplo, a rotação da chefia dentro da Commonwealth e Angola, ao ser membro, não passaria a exercer cargos de responsabilidade dentro dessa estrutura. Em todos os modos, não vemos, salvo informação contrária, vantagens competitivas, vantagens geopolíticas e vantagens até da preservação da soberania nacional, a integração de Angola nessas duas organizações. Pelo contrário, são organizações que estão muito fora da órbita de influência de Angola. Angola, desde sempre, usou da sua posição geopolítica para ser aquele pivô que vai conduzir, por exemplo, a apaziguação de conflitos dentro de vários países que compõem, por exemplo, a própria Commonwealth ou a própria OIF, e, no entanto, conseguiu fazê-lo, mesmo sendo de língua oficial portuguesa. E para concluir, espero que não sejamos confundidos com aqueles que estão a promover a língua portuguesa como sendo a língua perpétua de Angola. Pelo contrário, nós somos a favor de que, como a França tem a sua língua oficial que é francesa, como o Reino Unido tem a sua língua oficial que é o inglês, como a China, que fala o chinês, como os russos que falam o russo, também Angola comece a cogitar uma língua nacional única, que seja a língua oficial, que passa a ser como instrumento de condução da sua política externa. Porque em relações internacionais o domínio da língua, ou seja, a língua oficial do Estado, é também instrumento de condução, de persuasão da sua política interna e também política externa. No passado, a língua imperial era o latim, que se sobrepôs ao grego. Depois apareceu o francês, que por sua volta foi sobreposto pelo inglês, e agora começa a emergir o mandarim como a língua de geopolítica internacional. Ao nível do espaço da União Europeia, a língua de maior domínio é a língua alemã, e agora com a saída da eventual saída do Reino Unido da União Europeia, o alemão se reforçará ainda mais como uma língua burocrática dentro da própria União Europeia, e é natural que também Angola aspire a uma língua comum que a possa identificar como uma nação soberana, que tem a sua própria cultura e identidade, e paulatinamente afastar-se da língua portuguesa, que de certa forma é também uma língua menor no espaço internacional, não obstante figurar entre as línguas mais faladas ao nível do mundo, mas também parte graças aos países africanos, que no seu conjunto somam quase 250 milhões de falantes. Mas Portugal é um país que tem por aí 9, 10 milhões de habitantes. Sozinho, Portugal tem menor importância geopolítica no contexto internacional. Enfim, é importante que Angola comece a pensar numa língua sua, que a vão projetar como uma nação soberana a todos os efeitos, e não uma nação que, para se comunicar, tem que fazer empréstimo à língua portuguesa, que no contexto internacional, como dissemos, não tem quase importância nenhuma. Ao nível das organizações internacionais, nem sequer é a língua oficial dentro dessas organizações. Falemos, por exemplo, no caso das próprias Nações Unidas, a língua portuguesa não é língua oficial dentro dessa estrutura. Na União Africana foi integrada graças à própria Angola. Enfim, quer dizer, é importante que um Estado que queira se projetar como um Estado de importância no contexto internacional se apresente com seus tributos culturais e também geopolíticos, não fazer referência a fatores culturais de domínio anterior que ficaram
patentes no território nacional como resquícios que não se querem mais apagar. Enfim, aguardemos que as autoridades nacionais partilhem as razões de ser da adesão de Angola na Commonwealth e da OIF, porque pode ser que existam razões de fundo que só eles é que sabem, e se as partilharem conosco, obviamente, nós vamos analisar e dar o nosso ponto de vista. Mas como é a informação hoje, como é os dados que temos agora, não há condições que nos garantam que a adesão de Angola à Commonwealth e à OIF tragam ao país vantagens ou maior prestígio internacional.